Depois de falar de Tsukihime e Fate, nada mais justo do que um vídeo apenas para Kara no Kyokai. Para começar, foi lançado lá no final dos anos 90, antes de Tsukihime e antes de Fate. Então quando você vê uma referência de uma obra a outra, normalmente é Kara no Kyokai quem está sendo referenciado, pois é mais antigo. Outra dúvida muito comum é a linha do tempo que aquilo se passa. É nos mundos de Tsukihime ou é nos mundos de Fate? Para responder, é nos de Fate, é depois de Fate Zero e antes de Fate Stay Night. E a história acompanha alguns casos paranormais que se desenvolvem naquela cidade específica onde a história se passa. Os principais conceitos do Nasuverso que são desenvolvidos em Kara no Kyokai são a raiz e o conceito de Alaya, que vai ser muito importante lá para Fate depois e tudo mais. Recebeu uma adaptação em filmes pela Ufotable. E é uma adaptação bem interessante, porque Fate Stay Night é uma obra que depende muito de informações para as lutas e todos os detalhes fazerem algum sentido. E os animes, quando cortam detalhes, deixa aquele senso de confusão, de incompletude, são coisas que nós normalmente reclamamos. Agora, Kara no Kyokai, ele corta certas informações ou ele deixa para depois, para construir um clima de mistério, de confusão proposital dessa vez, veja só. Então é interessante, porque é uma obra do Nasu, a novel de Kara no Kyokai normalmente explica as coisas, você já sabe o que está acontecendo, só que o filme esconde, o filme deixa a informação só lá pro final, para você realmente ficar confuso tentando interpretar o que está acontecendo. É uma escolha do estúdio, e eu acho bem interessante, porque Kara no Kyokai é uma obra bem mais curta, com menos informações. Então, para exemplificar isso aqui, sem dar spoiler, só falando só do começo, o primeiro filme só. Quando você pensa em Fate Zero, os primeiros 40 minutos de Fate Zero introduzem 1000 conceitos diferentes. É a família, é Graal, é a guerra, é os mestres, é os servos, é bastante coisa. Agora, os primeiros 40 minutos de Kara no Kyokai introduzem os olhos místicos da Shiki, as marionetes da Touko e o poder da Kirie, que é bem simples. Ela consegue fazer aquela hipnose lá com os fantasmas e os garotos se suicidam, e é tão simples assim que, mesmo com o filme deixando mais vago, você consegue entender qual é o poder. Então, o fato de Kara no Kyokai ser mais curto e trabalhar menos conceitos auxilia o filme a querer construir essa tensão, esse suspense, esse mistério, porque realmente são soluções simples, tá ligado? Se Fate Stay Night fizesse um mistério sobre servos, nunca que você ia adivinhar o que é o conceito de servo se ele não te explicar, ele tem que explicar. Agora, Kara no Kyokai, mesmo que ele não explique, é bem fácil deduzir quais são aqueles eventos paranormais e tudo mais. E mesmo que você termine, sei lá, o primeiro filme, por exemplo, você termine sem entender qual que era a explicação do poder da menina fantasma, ainda assim dá pra deduzir alguma coisa, ou o mais importante, dá pra deduzir qual é a mensagem daquele filme em específico. Então as partes importantes de verdade podem ser absorvidas, podem ser compreendidas, e é uma experiência curiosa, realmente. Ver uma obra do Nasu, que é um cara conhecido pela sua exposição e muita informação, ver uma obra dele, só que com menos informação, com mais interpretação, eu acho bem interessante. É uma obra da qual eu gosto muito da direção e gosto da adaptação também, viu? E um aspecto curioso que bastante gente me pergunta, e eu realmente não entendo porquê, é a ordem dos filmes. Por que o filme não é em ordem cronológica? Gente, o filme não é em ordem cronológica pelo mesmo motivo que o One Piece não começa pelo arco do Gold Roger, sabe? Você vai descobrir o passado só depois, isso é normal. Ninguém começa um filme pelo flashback. Então é normal, se o segundo filme vai se passar lá no passado, espera chegar lá. Ninguém começa um filme pelo flashback, então veja o filme na ordem de lançamento. Esquece querer ver o filme 2 antes, não faz isso realmente não faz sentido, tá? A história ela se passa em uma ordem porque os realizadores quiseram que essa seja a ordem que você experiencia a obra. Então veja o filme, começa pelo primeiro, depois segundo, terceiro, vai na ordem normal, tá? E os personagens de Kara no Kyokai costumam aparecer como easter egg ou então referência em outras obras. A própria protagonista, Ryogi Shiki, tá lá no Mary Blood. Ela é um boss secreto em Fate Extra. Ela também é um servo jogável no Fate Grand Order. Além dela, também tem até a Fujino, que é a personagem lá do terceiro filme. Ela também está no Fate Grand Order. Já a Toko Aozaki, além de ser a irmã mais velha da protagonista de Mahoyo, que vai sair filme pela Ufotable ainda,
A Toko Ozaki aparece no Fate Extra, aparece no Fate Heaven's Feel, dá aquele corpo lá pro Shirou, é mencionada no Strange Fate, é mencionada em muitos lugares, ela é mencionada, muita referência, muito easter egg e tudo mais. Então é bem interessante você ter esse conhecimento das obras básicas, sabe? Eu sempre falo pra galera, por mais que você não tenha uma ordem pra ver os spin-offs e essas coisas, eu sempre recomendo, no mínimo do mínimo, consuma Kara no Kyoukai, Fate Stay Night e talvez um Tsukihime. A partir daí você pode ver qualquer spin-off, porque você já vai ter noção daquele universo. A partir dessas 3 obras principais, e Kara no Kyoukai é uma delas, infelizmente o Tsukihime não tem um bom anime para adaptar essa história. Fate Stay Night tem aquele problema lá na primeira rota. Kara no Kyoukai foi o que mais teve sorte de ter uma boa adaptação, com boa animação, boa direção, ótima trilha sonora. Inclusive, eu vou falar uma curiosidade aqui pra vocês, tá? A trilha sonora de Kara no Kyoukai, ela é reutilizada nos jogos. E adivinha só, ela dá direito autoral. Então, se você for fazer gameplay de Fate Grand Order ou gameplay de Metal Blood, toma cuidado pra não tomar direito autoral, por causa que os caras não souberam remixar a música direito, cara. Olha que absurdo que é isso. Mas enfim. Pra todo mundo que, ao ver os filmes de Kara no Kyoukai, se sentir confuso, não se preocupe, isso é parte da intenção da realização dos filmes. Os filmes escolheram ter uma vibe mais alegórica, mais simbólica do meu ponto de vista. Mas contanto que você pegue a mensagem, o que o filme quer passar, isso pra mim é o mais importante. Ter uma boa experiência e entender o sentido da existência daquele filme. Agora, se o acontecimento específico, o que é que aquele poder faz, pra Fate isso é mais importante. Acho que Fate dá muito mais importância a isso do que Kara no Kyoukai. É mais suave, é menos conceitos, tá ligado? Então, cada vilão tem uns poderes até que simples. E quando é uma coisa muito específica que você talvez não vai entender, não se preocupa, porque normalmente você vai continuar entendendo a mensagem, você ainda vai ter uma boa experiência, seja pela boa animação, a boa direção. Então, eu espero que vocês vão assistir esses filmes aí com mente aberta, tá? Pra realmente tentar interpretar o que acontece. Porque, de novo, diferente da adaptação de Fate aqui, a adaptação de Kara no Kyoukai escolheu por ter menos diálogo, cortar informações pra realmente deixar mais misterioso. Mas e aí? Vocês assistiram algum filme de Kara no Kyoukai? Pretendem assistir ainda? O que é que vocês acham disso? Eu, pessoalmente, li tanto os livros quanto assisti os filmes, então eu gosto bastante de Kara no Kyoukai. Eu também acho muito bom o fato de que Kara no Kyoukai não tem continuação, não tem spin-off. Porque Fate, eles não vão deixar Fate acabar. Fate é spin-off de 3 em 3 anos. Tsukihime continua saindo coisa. Agora, Kara no Kyoukai conseguiu encerrar bem. Encerrou os livros, encerrou os filmes, tá fechadinho lá. Então, eu gosto bastante de que eles respeitem Kara no Kyoukai, que continuem respeitando. Eles trazem os personagens, trazem. Achei que tá no Fate Grand Order, mas é easter egg. Esse tipo de coisa assim de bônus, crossover, tudo bem, assim, A história já está encerrada, vai continuar encerrada e que bom. É bom ter pelo menos alguma obra que não vai ficar saindo spin-off até dizer chega.